Olá, alunos dos quintos anos, bora fazer correção de português? Sim! Então vamos lá? A atividade de hoje, páginas 63 e 64 do livro Aprender, volume 2. Já estamos acabando o livro, oba! Sim, e hoje nós vamos falar sobre o gênero dramático. Sim, a leitura dramática. Sim, mas não é aquele tipo de leitura que, nossa, como você faz drama. Não! Leitura dramática é como se fosse uma encenação teatral. Eles chamam de leitura dramática, esse tipo de gênero literário. Mas antes da gente começar, eu tenho um vídeo para vocês assistirem. Antes da gente começar a responder, não, vamos começar a responder primeiro. Aí depois eu mostro o vídeo para vocês, tá? Vamos lá. Aqui, essas questões aqui, da número 1, são respostas pessoais. Cada um vai dar a sua própria resposta, tá? Mas eu posso tentar ajudar vocês aí, com algumas ideias. Por exemplo, aqui, ó, a letra A. Você já foi ao teatro? Qual espetáculo você assistiu? Se você já foi ao teatro, você vai colocar aqui, ó, sim. Sim. Assisti. E aí coloca o nome das peças que você assistiu, uma, duas ou três, né? Agora, se você nunca foi ao teatro, o que você tem que colocar? Não. Nunca fui ao teatro. Tá? Se você já foi, você coloca sim, assistir, e aí o nome da peça. Se você nunca foi, você coloca não, nunca fui ao teatro. Como você acha que os atores se preparam para a atuação? Antes de entrar no palco para fazer a apresentação, como que você acha que os atores se preparam? O que você acha que acontece ali, antes do ator entrar no palco? Aí você vai colocar o que você acha, a sua resposta, né? Então, vamos voltar lá. Eles fazem ensaios? Trocam de roupa? Que mais que eles podem fazer? Fazem, como é que fala quando você fica treinando a voz? E um monte de outras coisas, né? Você vai colocar o que você quiser aqui. Eu acho que os atores, eles fazem todos os ensaios ali, né? Porque você não pode ficar lendo lá no meio do teatro, né? Não tem como você ficar lendo. Você tem que saber a conversa, assim, as conversas sem ficar lendo. Então você tem que ensaiar muito, 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 né? Você tem que trocar as roupas, você tem que treinar a voz. Às vezes tem o teatro que é musical, né? Então precisa treinar a voz para cantar. E também precisa treinar a voz para você falar alto, né? Porque como é que o cara que está sentado lá no fundão vai te ouvir? Você tem que treinar para falar sempre aquele volume mais alto. E eu acho que é isso. Você conhece algum livro escrito para ser encenado, ou seja, na versão teatral, sim ou não? Se você conhece um livro, sim, conheço, é que você vai colocar o nome do livro que você conhece. Então, você conhece algum livro? Você coloca lá, sim, conheço, será? Romeu e Julieta. Conheço, tá. Ah, não conheço nenhum livro. Tem outros, né? Você pode pesquisar algum. Você já ouviu falar sobre a leitura dramática? Sim, todo mundo conhece, não conhece? Ah, se você nunca ouviu falar, você coloca não, nunca ouvi falar esse negócio de leitura dramática. Agora, se você já ouviu falar, sim. Como você define? Uma leitura feita para uma leitura com cenas de teatro, como se fossem cenas de teatro. Se você nunca ouviu falar, você coloca não, nunca ouvi falar. Você já
ouviu alguma leitura dramática? Sim ou não? Não. Se você já ouviu, sim. Você lembra qual? Coloca lá. Página 64. Tá. Antes da gente começar essa aqui, ó, eu vou passar um videozinho curtinho pra vocês que a gente vai assistir juntos. Vamos lá? E quando falamos em dramatização, automaticamente nos remete à imagem de atores interpretando narrativas, como é no teatro, por exemplo. E sobre o teatro, podemos dizer que ele surgiu há 2500 anos atrás, como parte das festas ao deus Dionísio. Em grego, teatro significa o local onde se vê, ou um local para olhar, e nele eram representados 2 gêneros apenas, que eram os que existiam, que era a comédia e também a tragédia. Lembrando que naquela época apenas existiam atores homens, e eles utilizavam máscaras para representar qualquer gênero. Quando pensamos na estrutura do texto dramático, devemos ter em mente que ele se trata de um roteiro, assim como o roteiro escrito para um filme, uma novela ou uma série. Então ele tem algumas características. Vamos a elas. Logo abaixo do título do texto dramático, nós sempre vamos encontrar o nome de todos os personagens que farão parte da história. Também, por se tratar de uma narrativa, está presente inúmeros diálogos que indicam a fala destes personagens, cujos quais tem sempre o nome escrito na frente do diálogo que ele deve narrar. O texto dramático, como já diz o termo, sempre gira em torno de um drama, ou seja, a saga por parte do protagonista, que sempre é o personagem principal, em torno de toda a história, da realização de toda a história. E como sempre, nós temos a figura também de outro personagem tão importante quanto o protagonista, que é o antagonista, que normalmente faz o papel do vilão da história, aquele que, de alguma maneira, tenta interromper os objetivos do protagonista, de certa forma atrapalhando todo o percurso. Dentro da estrutura do texto dramático, também temos as rúbricas. As rúbricas são pequenas observações que nos indicam, por exemplo, mudança de cenário, quando passa de um local para o outro, dicas do que deve acontecer, como, por exemplo, a chegada de um novo personagem, a entrada de algum objeto, de algum efeito, o início de uma trilha sonora, e especialmente a função da rúbrica orientando os atores como se portar de acordo com determinada cena, especialmente no que diz respeito às emoções. Então, a rúbrica tem um papel fundamental, porque ela tem como objetivo tornar o drama, para nós espectadores que assistimos, ainda mais real e, de certa forma, também mais emocionante. E para finalizarmos, deixamos uma frase do escritor Carlos Drummond de Andrade, que diz que ir ao teatro é como ir à vida, sem nos comprometer. Muito obrigada, pessoal. Não esqueçam de curtir. Muito bem, vamos voltar lá na página 64. Eu vou colocar para vocês um modelo de texto dramático. Olha aqui, ó. É um pedacinho do texto só, tá? Novas Aventuras de João Grilo, Lourdes Ramalho. Vocês estão vendo aqui, ó, que ela falou lá no vídeo? Aqui, ó, no comecinho é quem vai falar. Ó, aqui quem vai falar? As vozes. Aqui quem vai falar? Ó, o gênio. Tá vendo? Aqui, quem vai falar? O gnomo. Então, aqui, você tá vendo? Olha os personagens. Eu tenho alguém que vai fazer aí uma voz, deve ser uma alma, alguma coisa assim, né? Um gênio, um gnomo. A água é um personagem. Aí temos o gênio, a água, o gnomo e o gênio. Então, aqui eu já identifiquei os personagens, vocês estão vendo? São 3. Gênio, gnomo, água e as vozes. Então, são 4. Tá. Aí, aqui, ó, na frente, é o que esse personagem vai falar. Então, as vozes. Socorro! Quem viver, venha correndo! A alma da mata está morrendo. Aqui, só o gênio vai falar, ó. Quem vem lá? Quem nos socorre? O gnomo. A alma da mata morre. A água. Sou o espírito das águas. A todos chamo com urgência. Assembleia extraordinária para pedirmos clemência. Vocês estão vendo? Então, logo de cara já aparecem os personagens aqui. Na frente, o que os personagens vão falar. Vocês estão vendo que não tem narrador? Aí, assim, aí
o gênio disse, quem vem lá, quem nos socorre. Não precisa, porque o gênero dramático é assim, ele já tem as falas já separadas e quem vai falar ali na frente. Tá? Aqui não tem a rubrica que eles falam que é assim, por exemplo, socorro, quem ver, venha correndo, com muito medo. Teria aqui escrito, com muito medo. Você já sabe, imagina que tá com aquela cara de, né? Quando você vai interpretar. Então, a leitura dramática é assim, essa é a característica da leitura dramática, tá? Tem os personagens, na frente que o personagem vai falar, tem essas rubricas que são, que indicam onde está, o lugar, ou como ele vai reagir às reações, às emoções. Tá bom? Agora a gente vai lá para a página 64, é o seguinte, na página 64 é assim, ó, o livro, ele deu algumas sugestões de peças, de leituras dramáticas para vocês assistirem, tá? Só que todas elas são bem longas, então é o seguinte, você aí vai ter que assistir, porque se eu for colocar o vídeo aqui inteiro, vai demorar muito. Então, dentre as sugestões que tem lá no livro, para passar para vocês, eu consegui achar um que é um pouquinho mais curtinho, mas todos têm mais de 1h40, né? Porque as peças de teatro, essas leituras dramáticas, as peças teatrais, elas demoram até 2 horas, né? E a gente não pode ficar assistindo um vídeo de até 2 horas aqui. Então eu consegui achar um com 36 minutos, mas aí você vai ter que assistir. Aí é o Pequenino Grão de Areia. Eu vou começar aqui. Tá vendo? Aqui a preparação dos atores. Vocês estão vendo que a gente estava falando lá? Eles se preparam. Uma coisa que nós esquecemos de falar. Isso aqui é a confraternização entre os atores antes de entrarem no palco. Uma oração, é feita uma oração. Olha lá. Eles fazem a maquiagem, as maquiagens, a troca de roupa que nós falamos lá, não falamos da maquiagem, mas falamos das trocas de roupa. Um ajuda o outro, tá vendo? A se caracterizar do personagem. E a história conta a história de um grão de areia que se apaixona por uma estrela. Tá vendo? Um ajuda o outro nas maquiagens. Aqui se arrumando para enfim entrar no palco. Tá. Aí aqui vai contar a história do menino lá do grão de areia, tá? Tá. Então eu vou mostrar para vocês a história. Então eu vou contar para vocês a história do grão de areia. Aqui, ó. Me ajuda. Aí. Essa é a história de um pequenino grão de areia que vivia numa praia com trilhões de outros grãos de areia. E uma noite, o céu estava tão estrelado, brilhavam tantas estrelas, mas tinha uma que brilhava muito mais que as outras. E não é que o pequenino grão de areia se apaixonou por ela e começou a espalhar para os outros grãos de areia que ele ia dar um jeito de namorar com aquela estrela. Os grãos de areia começaram a rir e debochar muito daquele grão de areia. Diziam para ele: se enxerga, você é só um grão de areia, ela é uma estrela, ela nunca vai te enxergar. Mas dizem que o que move o mundo é a vontade e a paixão. Então o grão de areia passou a dedicar os seus dias a ensaiar uma poesia,
a ensaiar uma música, para quando anoitecesse, ele ter o que dizer para sua amada. E passado um tempo, ele criou coragem e avisou para todos os outros grãos de areia que seria naquela noite que ele pediria a sua amada em namoro. E no fim da poesia ele disse: amada, quer namorar comigo? Se você disser que sim, pisca 2 vezes. E não é que a estrela piscou 2 vezes. Então o grão de areia saiu animado dizendo: eu estou namorando com a estrela. Os grãos de areia diziam para ele: se enxerga, grão de areia, estrela brilha mesmo, ela não brilhou para você. Mas se ele já caprichava antes, agora ele passou a caprichar ainda mais, porque era a namorada dele. E assim o tempo passou. Mas teve uma noite que a maré subiu tanto que uma onda gigantesca veio bater onde o grão de areia estava. E ele nunca tinha sido puxado para dentro do mar. Ele estava no meio de uma poesia para a amada dele. E ele disse: amada, eu estou sendo puxado para o fundo do mar, mas aonde eu estiver, eu sempre vou te amar. Mas se você puder, vem me ajudar. E todos os trilhões de grãos de areia da praia viram a mesma cena. A estrela do grão de areia se jogou como estrela cadente e foi cair no exato lugar aonde tinha caído o grão de areia. Todos os trilhões de grão de areia entraram em alvoroço e começaram a se perguntar: mas namorou o grão de areia? A estrela namorou, não namorou? O que se sabe com certeza é que foi desse encontro que nasceu no mar a estrela do mar. Que lindo! Muito bem, essa é a história do grão de areia. Aí a gente volta pra cá. Só que essa história aí que eu mostrei pra vocês é um resumo, né, da história. E ela é um texto narrativo, não é um texto dramático. Esse aqui que vocês vão assistir aqui no YouTube é o texto dramático, tá vendo? É a apresentação da peça do grão de areia, que se apaixonou pela estrela, tá? Então esse aqui é a história do grão de areia. Tá bom? Aí aqui nessa página aqui, ó, nós vamos fazer as respostas. Qual o título da peça? Pequenino grão de areia. Quem são os personagens? Grão de areia, estrela, que ela pisca, né? Mas não tem só o grão de areia, são trilhões de grãos de areia, né? Grãos de areia. Estrela. E qual que foi o enredo? Qual o enredo dessa história? Um grão de areia que se apaixona por uma estrela e tenta conquistá-la. Muito bem. Como é realizada a leitura do texto? Agora, vocês vão lá pro vídeo da peça teatral, tá? Vocês vão me falar como que é feita a leitura desse texto aqui, ó. É a mesma que eu mostrei aqui, a pessoa lendo e contando a história, ou é totalmente diferente? Ou cada personagem fala o seu texto sem narradores? Então vamos lá. Como é realizada a leitura do texto? Então, vocês vão assistir o vídeo, né? E aí vocês vão responder aqui pra mim. Como que é realizada essa leitura? Olha, essa leitura aqui, ó, não foi a moça contando pra gente o que estava acontecendo? Então, mas aqui no teatro não é assim que é feita a leitura, né? O personagem fala, aí já tem outro falando. Vocês estão reparando na carinha que ela faz, olha lá.
carinha dela. Não tem a expressão facial totalmente diferente daquela outra contada, né? Então a gente volta lá. A leitura é realizada. Eu coloquei aquela lá para vocês saberem como é que é a história, né? Como é que começa, que acaba, a história do grão de areia. Mas não é aquela lá que vocês têm que assistir, né? É a do teatro. É realizada por meio de interpretação, principalmente entonação da voz, expressões faciais, tem a parte da, né, expressões faciais. O público pode entender o que acontece. O que está acontecendo, acontece. Tá? E o que mais chamou sua atenção no vídeo e por quê? Bem, essa daqui você vai ter que assistir o vídeo e responder o que você mais assim chamou sua atenção nesse vídeo e por que você gostou tanto dessa parte aí do vídeo. Tá bom, pessoal? Então é isso. Já fizemos a página 63 e 64. Essa daqui é a sua resposta pessoal. Beijos e até amanhã. Tchau. Qualquer dúvida é só chamar. Tchau.